Então, vamos lá. Jorge Pio, vamos continuar. Pois é, então, o livro, então, praticamente, a gente já encerrou. Nós vamos passar agora aqui, só para trazer a imagem que eu já falei dele, né? Que é o Miguel Nicoleles, né? Ali com o monstro que ele criou, ali, que é uma coisa fantástica, porque aquilo que eu já comentei, que ele conseguiu já fazer a transferência do pensamento, fazendo aquilo que ele chama de relação homem-máquina, através do pensamento, que é uma coisa fantástica. E, como a gente está falando dos animais, esse trabalho que ele começou a fazer, a descrição do trabalho, ele começou a fazer isso com chimpanzés. Ele colocava um chimpanzé a 30 quilômetros, primeiro era próximo, bem próximo, depois foi alargando o espaço, chegou a 30 ou 60 quilômetros, e ele fazia um estímulo com o chimpanzé, dando uma fruta, por exemplo, para o chimpanzé, cada vez que ele dava a ordem, e o chimpanzé, por exemplo, que estava conectado com outro chimpanzé à distância, para esse chimpanzé começar a andar numa esteira rolante. E isso fazia com que o outro chimpanzé, que estava conectado naquela mesma onda, também fosse estimulado e também começasse a andar numa outra esteira à distância, e fazendo uma conexão através do pensamento, porque não tinha nada além disso, né? Exatamente como era a fórmula que foi utilizada para fazer isso, eu não saberia agora discriminar detalhadamente. Mas isso está descrito. Para quem tiver interesse, é muito fácil de conseguir esse detalhe, porque o Nicoleles agora também está regendo uma cadeira numa universidade no Nordeste. Ele está no Brasil, ele está lá em Duck, e veio ao Brasil, e ele está fazendo o trabalho aqui. A execução desse trabalho está sendo feita aqui, embora os fundamentos todos ele traz de lá dos Estados Unidos. Um trabalho muito, muito interessante, muito fantástico desse nosso querido cientista. Bom, então a gente vai fechar agora, trazendo aqui. Agora, se isso vai. Espera aí um pouquinho. Então, vamos ver aqui uma célula trabalhando. Vamos ver se a gente vê aqui, ó. Nós estamos vendo aqui um neutrófilo, né? E os pontos pretos que estão no vídeo, é um pequeno vídeo isso aqui, são bactérias. Vocês vejam como como é a inteligência dessa célula. Olha lá vai ela atrás, a célula escapa para o lado, ele estende um pseudópodo e pá, pegou a bactéria. Viram aí? Fantástico isso. Isso a célula trabalhando. E essa célula trabalha no nosso corpo todo o tempo. Agora nós vamos ver aí também uma outra célula, um outro neutrófilo, né? Fagocitando também. Aqui embaixo vocês vão ter isso aqui são bactérias diplococos, né? Antigamente chamava-se Neisseria, né? Por exemplo, a bactéria que produzia a gonorreia, por exemplo, né? O gonococo, e tem outras bactérias que também produzem outros diplococos que são importantes e que são patológicos, né? Muito bem. Então, a gente tem aqui essa demonstração. Eu vou repetir esse vídeo, porque eu acho que não ficou muito... Então, tá aí, ó. Um neutrófilo. Vai pegar a bactéria. Olha só, vai atrás dela. Ela tenta fugir, um diplococos também.
Pegou. Então, isso aí é assim que funciona a defesa do nosso organismo. Agora, como é que nós vamos dizer que não é importante isso aí para nós? Que essa pequena célula não é importante, né? Aqui, olha lá, mesma coisa aqui, ó, fagocitou, está lá colorido dentro, ela vai digerir a substância, ela foi marcada coloridamente para poder... As bactérias são mortas dentro da célula. Então, são vídeos que eu obtive do Instituto Butantan, são envenenados do Butantan. Estão no YouTube, se vocês quiserem, poderão ver lá. E eu vou terminar eu queria ter mostrado aqui a estrutura da hemoglobina. Não, eu já mostrei. A estrutura da hemoglobina, porque eu queria falar para vocês do ciclo do oxigênio e do gás carbônico, que fecha essa ideia da hipótese Gaia, no sentido da biologia, das células, que são os animáculos infinitesimais, inteligentes e educáveis, fecha-se no modelo que é o modelo da relação da atmosfera com o ser vivo, aqui no caso aqui representado por um boi, não é? Por uma vaca, no caso, não é? E a árvore e o sol. Então, vamos explicar isso aqui. Nós respiramos oxigênio, inalando o oxigênio que vão para os nossos pulmões, dos pulmões passam para o sangue, do sangue saem dos pulmões, vão para o coração, e o coração distribui por todas as células do corpo. Nessas células do corpo é produzido trabalho, né? E há um encontro de dois metabolismos. Eu vou tentar explicar isso bem fácil para não ficar complicado. A gente come feijão, macarrão, salada, né? Quem come carne, come frango. Tudo isso vira, no final das contas, três coisas. Vira carboidrato, né? Hidrato de carbono, gordura, lipídios e proteína. A proteína é um pouco diferenciada dos outros dois, porque ela tem mais uma substância, mais um elemento químico, que é o nitrogênio, né? São as chamadas substâncias aminadas. Toda proteína é uma grande cadeia, como se fosse uma grande cobra, né? Com vários núcleozinhos que vão se juntando. Cada um deles tem um nitrogênio, quer dizer, são chamadas substâncias aminadas, que tem, então, o nitrogênio na sua fórmula. Esses três elementos, a proteína, né, o carboidrato e o lipídio, eles são reduzidos dentro da célula à glicose. Tudo vira glicose, tudo vira glicose. E essa glicose vai ser desdobrada num ciclo chamado de Embeden-Meyerhof, que vai ser elevada depois de uma porção de desdobramentos, que não interessa a gente falar aqui agora, elas vão chegar a acetilcoenzima A e vão entrar na mitocôndria, que é o tal bombrilzinho do nosso querido Sérgio Felipe. E lá nesse elemento figurado da célula, através de um ciclo complexo chamado
ciclo dos ácidos tricarboxílicos, essa glicose vai produzir gás carbônico, água e uma substância que serve para a nossa função orgânica, para tudo. A gente podia fazer uma conferência de 2 horas só sobre essa substância, chamada adenosina trifosfato, que permite que a gente pisque, que a gente movimente, que a gente fale, que o músculo se contraia. A adenosina trifosfato é a substância que retém a energia dentro da célula do corpo. Agora, essa energia vem da onde? Vem da glicose. E a glicose vem da onde? Vem do alimento que nós ingerimos. E o alimento que nós ingerimos obtém essa energia da onde? Aí vai entrar o vegetal verde. Hoje, Cláudio, não era dia de falar dos vegetais, mas vou ter que falar deles, porque não dá para fechar o círculo sem botar o vegetal. E o vegetal verde. Por quê? Porque o vegetal verde tem a clorofila, que, por incrível que pareça, é uma substância muito similar à hemoglobina do sangue, muito similar. Quase que a diferença, né, morfológica, é só a troca do magnésio na clorofila pelo ferro na hemoglobina. Tira o ferro, bota magnésio, vira hemoglobina. Vira clorofila. Tira o magnésio da clorofila e bota ferro, praticamente vira hemoglobina, né? E essa substância, essa clorofila, ela é capaz, no vegetal verde, de absorver os pacotes de energia que vêm no feixe luminoso irradiado pelo Sol. Então, esses pacotes de energia que vêm do Sol entram no vegetal verde e entrando no vegetal verde, vai favorecer que esse vegetal verde aproveite o gás carbônico que o animal, no caso, o animal aí pode ser a vaquinha que está ali, mas pode ser uma bactéria, pode ser um de nós, o ser humano, qualquer ser que respira oxigênio, que usa oxigênio na sua respiração, e todo ser vivo, na realidade, utiliza-se do oxigênio, vai produzir gás carbônico, que é o substrato. Por quê? Porque lá dentro da mitocôndria, quando o alimento chega lá, nesse ciclo dos ácidos tricarboxílicos que eu falei, vai sair o carbono que vai se misturar com o oxigênio que foi queimado e vai produzir CO2. Então, vai sair CO2, como eu falei, vai sair água e vai sair adenosina trifosfato, ATP, que a gente chama. Então esse gás carbônico vai para o sangue e é jogado na atmosfera, no sangue do boi, do cavalo ou do homem, não importa. Ou do jacaré, ou do crocodilo, da cobra, de qualquer animal. E aí, esse gás carbônico vai ser aproveitado pelo vegetal verde para, juntamente com as substâncias que vêm do solo, da água do solo, né? A água do solo, que sobe pelo caule e vai, que a água H2O, né? Então, vai ceder esse oxigênio para ser expelido para o meio exterior, quer dizer, o oxigênio que respiramos vem da água. O vegetal verde expele o oxigênio, tirando esse oxigênio da água. E o carbono e o hidrogênio e também o oxigênio vai formar os chamados hidratos de carbono, amido, que juntamente com o nitrogênio que vem do solo, e aí entram também as bactérias nitrificadoras, produtoras de nitritos e nitratos que existem no solo
elas vão produzir nitritos e nitratos que vão fazer parte da seiva do vegetal verde e que vai servir para formar aminoácido, que é precursor da proteína. O animal, no caso aí, o boi, por exemplo, ele vai e come o vegetal verde e, aproveitando esse nitrogênio, vai produzir a proteína, que nós não somos capazes de produzir, mas ele é capaz de produzir. E aí, essa proteína é tirada de nós. Fazendo um resumo do resumo, nós respiramos, em última análise, quanta de energia do Sol, que se acumula nos vegetais, que são consumidos pelos animais e que vai dar origem à produção do gás carbônico, que vai ser reaproveitado pelo vegetal. E o vegetal fornece o oxigênio para nós. Então, numa linguagem, vamos dizer, espiritual desse processo, nós podemos dizer o seguinte: o vegetal explora a terra. O animal explora o vegetal. E o homem explora o animal. Por isso que, enquanto nós respirarmos oxigênio, não tivermos avançado, como vai sugerir André Luiz no livro que eu citei da vez passada, Os Mensageiros, né? Capítulo 42, enquanto nós não avançarmos moralmente para conseguirmos respirar nitrogênio, que está no ar, o ar é cheio de nitrogênio, ele entra e sai e a gente não aproveita ele, por causa da nossa pobreza moral, a nossa pobreza de avanço espiritual, nós vamos ter que continuar seguindo nesse ciclo de exploração uns dos outros. Então, o vegetal explora a terra, o animal explora o vegetal e o homem explora o animal. E aí, essa posição nossa de topo da cadeia alimentar, eu talvez acho que precise ser revisto. Precisaríamos rever isso, porque esse topo é dado exatamente porque a gente explora, na realidade, explora tudo. Porque um explora o outro, até nós exploramos também a Terra, indiretamente. E fornecemos o quê? O que damos em retorno? Qual é o retorno que fornecemos? Porque o vegetal explora a terra, mas nos dá o oxigênio. Não é? O animal explora o vegetal, mas nos contribui com a proteína para a nossa economia, como alimento. Nem sempre tão necessário assim. Eu posso falar disso bem porque eu sou carnívoro ainda. Então, eu não estou defendendo uma tese e eu ainda estou falando de uma coisa que eu não faço. Mas nós já deveríamos ter aprendido a termos nos libertado disso. E André Luiz vai dizer, enquanto a gente respirar oxigênio, nós continuaremos nessa exploração e teremos grande dificuldade de nos libertarmos dessa condição de que somos usuários e sem fornecer praticamente de retorno coisa nenhuma, em troca daquilo que retiramos. Isso. Então, você fechou, Jorge, aquela ideia que o Conte lançou e passou para você sobre orgulho. Sim. É isso? Isso. Sim. Então, agora podemos ir para as perguntas? Orgulho e ignorância. Orgulho e ignorância. Podemos ir para as perguntas? Podemos. Você pergunta. Podemos, Cláudio? Podemos, sim. O Conte é que está comandando. Você e o Conte é que estão comandando aí. Tá bom, vamos lá. Bom, nós temos aqui os cumprimentos da Carmen e da Hilda. Depois, a Carmen, a propósito do que eu tinha dito, que estava indo muito bem, ela disse: também estou gostando muito. Dá uma dimensão, além de palestra, entre aspas, e prende
Espera aí, porque agora entrou outra coisa aqui no meu. Olha, interrompeu aqui o meu, hein? Será que é porque eu desliguei aqui o share? Bom, não sei, voltou aqui. Nós estamos aqui com o mundo espiritual da linguística. A Carmen disse, eu também estou gostando muito, dá uma dimensão, além de palestra, entre aspas, e prende mais atenção. Um dos grandes problemas atuais é o foco, principalmente para os mais jovens e principalmente nos tempos da pandemia. A Hilda concordou e a Carmen aqui acrescentou, é um parecer dela. Como ambientalista, acabo de introduzir um conceito muito mais profundo à teoria de Gaia. Considerava Gaia um ser cósmico, algo como um deva ou um superorixá, sim, com suas determinações, mas ainda como um ser destituído dessa nossa cultura do espírito em uma senda autodeterminada para a transformação. Quando Conte e Pio falam sobre os espíritos que comandam e assumem sua personalidade múltipla e evoluída, minha perspectiva se abre muito. Alguém quer comentar? E aproveitar o que ela falou, Isso. eu ia fazer um comentário. Eu tenho uma tese, eu não teria, talvez, coragem de, num outro momento, num outro lugar, de expor, mas eu vou colocar aqui, correr o risco. Né? Depois de tanto avaliar essas coisas todas, a gente chega à conclusão que todas essas... tudo é espírito, gente, tudo é espírito. A própria codificação vai dizer isso, tudo é espírito. Quando se fala de fluido cósmico universal, os espíritos chegam a dizer que, quando fala da matéria, espírito, Deus, espírito e matéria, né? Caracteres do universo, né? Os formadores do universo, que talvez dizer que o espírito não seja matéria pode ser uma coisa que não seja bem assim. A gente não tem condição de entender ainda. A nossa capacidade de compreensão ainda está muito pobre. Mas eu diria que os princípios espirituais eles vão se unindo e vão formando outros seres. Quer dizer, cada ser que evolui, uma concepção que a gente tem tirado dessas avaliações. Eu posso depois até defender isso de uma maneira mais ampla. Cada ser que evolui, ele se forma a partir da união dos seres menos evoluídos que foram se juntando, né? Se juntando de outros elementos. Né? O César está falando aí que os vegetais se unem de alimentos minerais. Pois é, a terra, né, o solo, lá estão os minerais. O alimento do vegetal é esse, está certo. Mas, então, essa união de princípios espirituais vão se fazendo e vão formando outros seres. Quer dizer, então, aquela teoria que o Cláudio apresentou, de que, bom, nós não sabemos o animal, eu costumo dar o exemplo da cenoura. Quando você come a cenoura, outro dia eu falei isso aqui, você come uma cenoura, você tem que comer ela com unção, com respeito, porque ela é um ser menos evoluído que você e você vai consumi-la para agregá-la ao seu patrimônio físico, biofísico, espiritual. Ela vai fazer parte da sua estrutura. Portanto, em contato com a estrutura nossa, com toda a modéstia que a gente possa buscar ter, que a gente não tem, a gente vai dizer que ela está sendo convidada a conviver num ambiente muito mais avançado do ponto de vista evolutivo do que no qual ela se encontrava.
Portanto, ela tem que ser recebida com muito respeito, porque, senão, ela vai, vamos dizer assim, se é que a consciência dela alcança isso, mas ela vai, pelo menos, sentir a vibração, ela vai sentir assim, esse lugar aqui não serve. Esse ambiente não está propício para o meu processo, porque as pequenas células, os pequenos princípios, os próprios átomos e as subpartículas atômicas, elas obedecem a uma única lei, que é a lei do amor. E é a lei do amor que une as criaturas no seu sentido da... A própria agregação do mineral é resultado da afinidade. E essa afinidade é a primeira expressão do amor único de Deus. Então, à medida que você ingere o alimento, e que esse alimento vai fazer parte da sua conjuntura, da sua estrutura, você tem que recebê-lo como um filho, como algo nobre, saído também do psiquismo divino, e que precisa aprender com você através das vibrações mais salutares que você possa ter. Daí, Emmanuel dizer na lição 51 do livro Pão Nosso, que a gente precisa pregar o reino dos céus aos nossos órgãos, porque eles também são inteligentes e educáveis, assim como as células. Ok, podemos seguir? Pode. Você tinha terminado, Jorge? Você tinha feito uma pausa, eu achei que você tinha terminado. Não, terminei. Tá bom. Então, vamos lá. Depois, a Carmen pediu ao Jorge o nome do filósofo que ele tinha citado. O Cláudio respondeu, André, acho que é francês, né? André Comte-Sponville. Comte-Sponville, é. A Carmen agradeceu grazie em italiano. O Saulo fez um comentário. Um crime contra um animal, um dia, será visto e compreendido como um crime contra a humanidade. Disseram Alhures, perdoem-me por não lembrar o autor. A Rosa aqui, você citou a Rosa, não é, Jorge? Ela aqui já... Outro dia ela deu uma contribuição enorme na palestra do Tauil. Agora deu uma aqui para a sua, você veja. Olha, Rosa, o código genético do rato é 85% semelhante ao do homem. Tá aí. Mas a porção que não codifica proteínas não chega a 50%. Tá bom. Que riqueza nós temos, químico, físico, médico, geneticista, tudo ao mesmo tempo. Isso é uma maravilha. Isto é o ICEB. Saulo, ele fez outro comentário. Nádia. É o quê? É bom demais. Muito obrigada. Está excelente a palestra dos dois. Não está? Pois é, Dalva, que bom. Comentário do Saulo. Parece agora, pelas colocações dos expositores, ser, antes que tudo, um crime contra o próprio ser humano, dada a interdependência total mencionada. Ok? Depois ele faz aqui uma questão em Esperanto. Agora, eu fiz uma pergunta para você, Cláudio, porque você lançou essa questão aqui, foi você que falou em caixa de força, o Jorge Pio falou. Eu te perguntei, então, como funciona, o que funciona como a mitocôndria ou a caixa de força citada pelo Jorge em Gaia. Para responder? Por favor. Primeiro, eu só gostaria de mencionar aqui um comentário do Saulo, em que ele falou um pouco mais acima que um crime contra um animal será visto e compreendido como um crime contra a humanidade. Isso é do ponto de vista material, mas nós precisamos pensar que, sobre o ponto de vista espiritual, isso já é um crime que nós cometemos. Contra si próprio. Todas as vezes que nós cometemos um dano com qualquer animal, nós estamos cometendo um grande comprometimento com a lei de Deus. Então, isso já é
dessa forma. Não é entre os homens, mas como espíritos nós somos. Isso já acontece, porque, como nós colocamos, né, todo ser inteligente é igualmente visto por Deus. Então, se eu causo um dano para um semelhante, para uma outra pessoa, isso tem um comprometimento. Se eu causo um dano com um animal, também é um comprometimento de mesma escala, porque tanto o primeiro quanto o segundo são igualmente importantes para Deus. O Pio ainda agora falou sobre que ele é carnívoro, e eu sou vegetariano, né? E aí eu posso, como vegetariano, deixar aqui só uma colocação, né? Que quando eu me passei para vegetariano, com uma alimentação vegetariana, que depois de algum tempo a organização física, a gente percebe uma diferença muito grande. É claro que nós precisamos adotar vários cuidados, porque, afinal de contas, a proteína ainda é necessária, mas nós podemos buscar proteínas de outra forma que não seja através do consumo da carne animal. E quando, né, adotamos uma postura assim, de respeito pelos animais, nos favorece um tanto o entendimento de várias outras questões, certo? Porque aí nós começamos a perceber a nossa relação com os animais e a importância deles na nossa existência, de uma outra forma que não seja apenas para o fornecimento de carne. E isso é interessante. E aí, isso tudo tem a ver com o que você perguntou, né? Como o que funciona como uma mitocôndria ou uma caixa de forças quando nós pensamos nessa visão de Gaia em que o sistema todo trabalha em uma certa direção. Porque quando nós pensamos o sistema todo trabalhando, o processo energético ele se torna muito mais fácil, muito mais fluido, por assim dizer. Então, nós aqui na Terra, duas grandes fontes de energia. Uma é o Sol e o outro é o interior do nosso planeta. A grande maioria que vive na superfície, certo? Se utiliza dessa fonte de energia que é o Sol. E esse Sol que, como o próprio Jorge Pio falou, que vai promover que os vegetais cresçam e os animais e nós mesmos possamos consumir aqueles vegetais, certo? E, com isso, tirar a energia dali proveniente. Então, nós pegamos energia do Sol de variadas formas, seja diretamente, ou seja, através do consumo de vegetais, porque esses que utilizam mais dessa energia para crescerem. Todos nós, mas eles crescendo. E assim, na visão, né? E aí, bom, antes de continuar, e aí nós temos aqueles seres que eles não têm acesso ao Sol, eles vivem em ambiente em que o Sol não tem acesso, como, por exemplo, na profundidade dos oceanos. Então, muitas vezes nós não percebemos, mas as camadas ou as placas tectônicas, elas promovem umas rupturas em que dá acesso ao interior da Terra. Então, aquele calor ele tem uma transmissão daquele calor do interior da Terra para a superfície da profundidade dos oceanos. E em torno dessas aberturas, por assim dizer, nós encontramos uma fauna e uma flora muito rica, certo? Em que são seres que não experimentam, por exemplo, a luz solar, nunca experimentaram a luz solar. Outros tantos que vivem em cavernas, por exemplo, eles também se utilizam de outras, ou melhor, dessas fontes de calor, fontes de energia, melhor dizendo, né?
mas que chegam até eles de formas mais variadas, não necessariamente tão direto como nós colocamos aqui agora, né? Então, por exemplo, nós temos os morcegos, que eles são capazes de levar para esses ambientes nutrientes em que os seres que não saem dali conseguem se alimentar, por exemplo, e aí adquirir energia. Então, numa caverna de morcegos, o chão, apesar por causa do esterco, né, dos morcegos, mas ali é uma camada viva, não é só o esterco, ali é uma fauna muito grande ali se alimentando desse esterco. Obrigado. Então, aí, quando nós vemos o que é equivalente a essas mitocôndrias na produção de calor, nós temos os pontos principais, né, que é o Sol interior da Terra, e um processo dinâmico de transferência dessa energia. E aí a grande pergunta que depois, já adiantando, mas só para completar aqui, o professor César Reis colocando o que o homem fornece nesse processo, em decorrência desse orgulho e egoísmo, para o sistema como um todo, o homem fornece muito pouco para o sistema, certo? Todo o trabalho humano ele é voltado para o conforto próprio. E aí, por isso, nós temos a exploração de todo esse conjunto. Então, o homem, nós somos extrativistas, certo? Nós extraímos, de alguma forma, tudo e chega a deterioração. E aí nós temos que pensar o que nós pretendemos com relação a esse sistema. Quando nós diminuirmos o orgulho e o egoísmo, então nós não veremos mais tudo como existindo para suprir a nossa vontade, porque esse é o nosso comportamento. Nós enxergamos tudo como existindo para a satisfação das nossas necessidades pessoais. E aí, quando nós conseguirmos libertar a nossa mente dessas amarras e, com isso, libertar aqueles obstáculos que nós falamos no início, nós conseguiremos ver que nós fazemos parte de um sistema, certo? E todo esse processo de entendimento estará sempre relacionado que todos nós somos igualmente importantes para Deus. Quando nós dizemos isso, né, parece que é só uma questão do homem para com os animais e os vegetais, mas também não é. Nós temos uma tendência a considerar alguns como mais merecedores do que outros. E então nós consideramos uns como sendo de menor importância e aí utilizamos das mais variadas formas de demonstrar esse nosso entendimento. Quando Jesus falou para nós que não deveríamos nem falar a palavra raca para um dos irmãos, ou seu semelhante, e por raca nós podemos interpretar qualquer palavra pejorativa que denigre a imagem de alguém. Então, esse aviso ele é tão importante para Deus quanto você. Então, por que você acha que pode menosprezar o seu semelhante utilizando qualquer palavra de baixo nível? Então, isso é tudo uma questão de entendimento. E se eu estiver me prolongando, você me Não, você corta, termine tá? suas ideias. Vai em frente, Cláudio, suas ideias. E aí nós temos, nesse entendimento e desses bloqueios que nós vamos colocando, nós acabamos considerando que apenas as nossas ideias elas são importantes ou elas são corretas.
Por isso que, de vez em quando, encontramos colegas nossos falando que nossos irmãos, não sei o que, ainda precisam disso e aquilo, e nós não precisamos mais, é porque não consegue enxergar para si mesmo e ver que nós utilizamos nós espíritas utilizamos de muitas ferramentas semelhantes àqueles irmãos, só utilizamos outro nome. E quando nós colocamos outro nome, parece que é outra coisa, mas não é. Os nomes não mudam a ferramenta. A ferramenta será sempre a mesma. Então, uma chave de fenda será chave de fenda em inglês, português, alemão, seja o que for, certo? E a grande importância no final dessa hipótese Gaia é trazer, se enxergar como um sistema, como fazendo parte de tudo. Quando eu conseguir me inserir no sistema, aí, ou quando nós conseguirmos nos inserir no sistema, aí, por exemplo, ninguém vai ter essa pergunta que o professor César Reis apresentou. E o que o homem faz nesse processo? Né? Porque todos nós faremos parte de um sistema e essa resposta seria automaticamente respondida através do nosso comportamento. Hoje nós nos perguntamos isso. O que eu contribuo para o sistema? Porque a única coisa que nós vemos é que nós vamos extraindo e utilizando de vários irmãos nossos, por exemplo, que são os animais. A questão espiritual dos animais, ela é de grande importância, e eu vou tomar um pouquinho mais de tempo aqui para eu poder fechar o raciocínio, se a Nádia me permitir. Fica à vontade, Cláudio, fica à vontade. Obrigado, Nádia. É porque quando nós percebemos na codificação kardeciana, mais especificamente no Livro dos Espíritos, questão 598, onde Kardec pergunta sobre a alma e a individualidade dos animais, os espíritos respondem, entre outras coisas, né, que primeiro que conserva a individualidade, então aquele ser é um ser espiritual único, né? Aquela vaca, aquele cachorro, aquele gato é um ser espiritual único, porque ele conserva a sua individualidade. Mas eles também falam que a vida inteligente a vida inteligente desses animais permanece em estado latente. E esse estado latente é que ele é mal interpretado, porque nós temos latente como uma possibilidade de desenvolvimento, mas não necessariamente é isso. O latente pode ser que ainda não está manifesto. Então, nós temos nos animais uma inteligência que não está manifesta. Não significa que ela não exista, não significa que seja apenas uma possibilidade de desenvolvimento. Porque, como o Jorge muito bem apresentou, quando ele falando sobre as células, que seria a unidade mais básica da vida orgânica para nós, eu sei que ele falou que existem seres mais simples, mas vamos pegar uma célula, porque o mais simples aí, né? Vamos pegar só uma célula como uma unidade mais básica, ele já é extremamente complexo. Então, uma célula já é um mundo por si só. Tanto é que nós podemos comparar aqui a mitocôndria com o Sol, com o interior do planeta e por aí vai. Então, é uma estrutura extremamente complexa. E aí eu, Cláudio, e dizer que ali naquele ser é uma inteligência latente, no sentido de que vai se desenvolver, ou pode se desenvolver, é uma visão muito orgulhosa e muito egoística da minha parte, porque eu coloco aquela célula ao meu dispor. Só que aquela célula, as células que compõem meu corpo, elas não precisam de mim para viver. Eu preciso delas, elas não precisam de mim. Então, isso é um grande diferencial que eu preciso enxergar. Eu preciso das células para viver enquanto estrutura orgânica. Agora, se pegar minhas células
e colocarem no meio de cultura, elas vão continuar vivendo até chegar o momento que elas desencarnam. Então, a nossa desencarnação, né, ela é uma desencarnação coletiva das nossas células. Quando eu penso que eu vou morrer, é porque as minhas células elas morrem. Então, é uma desencarnação coletiva das nossas células. Dito isto, nós podemos comparar, por exemplo, a um ser humano em que, por decorrência de uma enfermidade cerebral qualquer, não possa extravasar toda a sua inteligência. Mas nós sabemos que aquele ali é um espírito inteligente, é um ser inteligente, que tem um cabedal de informação enorme, mesmo que ele não consiga se expressar, mesmo que ele não consiga formular uma frase coerente nesta encarnação. E aí nós vamos pegar esse ser, esse espírito, né, na condição de humano, com uma enfermidade que não consegue se expressar, ali nós podemos dizer que ele tem uma inteligência em estado latente. Ela existe, mas não consegue se expressar. E aí, quando nós pensamos que lá na codificação eles falam para nós que o espírito passou por uma elaboração e chegou à condição de humano, certo? Nós podemos dizer que aquela pessoa enferma, ela precisa de uma elaboração para expressar toda a sua inteligência. E essa elaboração é a próxima encarnação. A reencarnação faz ou permite que uma inteligência que esteja latente em decorrência da estrutura orgânica passe para uma inteligência manifesta. Quando nós vamos para os seres inferiores, entre aspas, da criação, saindo lá das células que o nosso querido Jorge Pio apresentou, e vamos chegando em toda a escala animal, certo? Nós podemos dizer que aquela inteligência latente ela vai se manifestar através de várias encarnações. Então, nós podemos muito bem considerar que a elaboração do espírito do animal para chegar ao espírito humano é uma sequência de reencarnações. É um processo de aprendizado para se manifestar nessa condição que nós estamos agora, certo? Então, quando nós pensamos lá da célula, para trabalhar com várias células, é tudo uma questão de aprendizado. Tudo uma questão de aprendizado. E é a diferença da questão moral. Porque o aprendizado, e por isso esses seres não estão sujeitos à expiação, porque nesses seres a passagem dos níveis ela não está relacionada com moral, ela está relacionada apenas com o intelectual. Ao nosso passo, nós já estamos relacionados com moral. Então, se nós quisermos realmente que esse mundo passe de expiações e provas para um mundo de regeneração, aí nós precisamos trabalhar, não é o intelectual, nós precisamos trabalhar o moral. Certo? E esse trabalho moral seria muito bem, por exemplo, trabalharmos para o sistema ou com o sistema. E aí nós podemos aqui responder ao professor César Reis de uma forma categórica, porque, na verdade, ele nem perguntaria isso, né? Porque nós trabalhamos pelo sistema. Então, o mundo de regeneração tão propalado, ele está difícil, porque nós não trabalhamos para o sistema, certo? Pensar que ele virá por simples obra e graça do Espírito Santo, aí é uma ingenuidade em decorrência dos vários bloqueios que nós levantamos no nosso psiquismo,
que não permite ver as nossas próprias falhas. É a forma como eu trato meus irmãos, né, humanos, é a forma como eu trato meus irmãos animais, é a forma como eu trato o sistema como um todo. Me estendi, mas cheguei no Mas final. tudo bem, ótimo. O importante é chegar. Eu vou só ler, essa foi a resposta de Cláudio Conte, a participação de César Reis. Eu vou ler porque foi a única que não li até agora. Os vegetais alimentam-se dos produtos dos minerais, animais alimentam-se de produtos dos vegetais, homens alimentam-se dos produtos dos animais para fechar o ciclo. Quem se alimenta dos produtos dos homens? Cláudio respondeu, então, se Pio quer fazer alguma observação? Eu ia falar assim, eu queria lembrar o Evangelho de Jesus, quando ele diz assim, tudo que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim próprio que o fazeis. E os pequeninos são todos aqueles que ainda não atingiram, talvez, o grau evolutivo ao qual nós achamos que já chegamos. Então, tudo, desde o átomo primitivo, e não estou falando aqui do átomo atômico, estou falando do átomo como está na codificação, né? O átomo primitivo, a célula mônada primitiva, desde a primitiva partícula até o arcanjo, né? Então, tudo que fizermos esse pequenino é meio que eu fazeis. E lembrar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o espírito Lázaro se refere à lei do amor, iniciando a sua prédica, que é uma verdadeira aula de evolução, dizendo que o amor resume a doutrina de Jesus inteiramente, completamente. E vai dizer mais adiante que, no início, nós temos instintos, porque, como Bruce Lipton tem oportunidade de dizer, as células, quando ele fazia as culturas de células, e isso foi a primeira coisa que despertou ele, porque ele via se ele colocava alimento, as células corriam para o alimento, para se alimentar. E se ele colocava uma toxina, a toxina fazia com que as células se defendessem, fugissem daquele ambiente, daquele local, procurando se ir para um lugar mais protegido. E aquilo despertou nele, o primeiro interesse foi ali, onde ele estava trabalhando nas culturas de células, ele estava trabalhando, fazendo os trabalhos iniciais que ele fazia com clonagem. E aí, então, voltando lá no Lázaro, o Lázaro está falando do instinto, desse instinto, que é o instinto que está abrigado em nós, porque somos herdeiros desse passado evolutivo. Mas o Lázaro vai dizer que mais tarde, já avançados, mais corrompidos, e aí a corrupção, como vai dizer o apóstolo Paulo, é exatamente aquilo que se corrompe, aquilo que se perde, no caso, a carne, porque a carne está sujeita à corrupção, o espírito não. Então, ele vai nos ensinar de que no espírito não há corrupção. Na carne, sim, há corrupção, porque há a degenerescência, né? Então, quando a gente já está mais avançado e aí corrompido, nós começamos a descobrir o prazer, né? Que é a sensação
as sensações, o conforto, aquilo que nos agrada, os sentidos. E, mais tarde, diz Lázaro, regenerados, encontramos o sentimento. Então, ele dá uma gradação: instinto, sensação, né? Sentimento. E ele vai dizer que a parte mais importante, mais elevada do sentimento é o amor, que está representado, como ele abre no início, na doutrina de Jesus inteiramente. E vai mais adiante dizer que o instinto é a semente do sentimento. Quer dizer, ele não está dizendo assim, nós temos que destruir o instinto, que o instinto nos leva para os descaminhos da vida. Não. Nós não. Joana de Ângeles também fala muito disso. Nós não podemos abandonar o filho que criamos. Nós não podemos entrar em atrito com as nossas dificuldades, com os nossos desaires, com os nossos equívocos. Mas nós precisamos abrigá-los amorosamente, dialogando amorosamente com as nossas próprias sombras, porque são como os filhos rebeldes que não soubemos educar. E ninguém expulsa um filho porque é mal educado ou porque é rebelde, mas precisa, sim, fazê-lo voltar ao bom caminho, educando-o de maneira amorosa, carinhosa, fraterna, cooperando com ele, entendendo e tendo aquela grande virtude que nos falta ainda muito, que foi descrita num livro por Voltaire, né? Ele faz o Tratado sobre a Tolerância. A tolerância que nos falta tanto, que Allan Kardec vai enunciar, não é? Quando ele nos fala dessa grande virtude, para que possamos tolerar a nós próprios, para que possamos desenvolver o amor. Mas quando falamos do amor, e como Lázaro diz que é a semente do amor, é o instinto é que vai nos levar ao amor, nós temos que prestar muita atenção que esse amor precisa ser primeiro desenvolvido por nós próprios. Quer dizer, o auto-amor. Porque é impossível que alguém ame alguma coisa ou alguém se ele não ama a si mesmo. É como aquela história do avião que você entra e a mocinha lá, agora não tem mais a mocinha para falar, agora é tudo eletrônico, né? Se houver despressurização, cairão máscaras de oxigênio, puxa a mais próxima para você, atacha o seu rosto, e aí só aí sim você vai atender o seu irmão. Como você pode colocar a máscara de oxigênio no seu irmão se você não está nem você está respirando? Acaba que você vai desmaiar, você vai perder os sentidos, perder a sua noção, e nem você nem o outro. Então, você primeiro precisa aprender, desenvolver o amor por si próprio. E a gente vai ver que, na minha área, né, as doenças, 100% das doenças, hoje eu assumo de dizer isso, são devidas à nossa incúria, 100%. Eu não estou falando das doenças que vêm das encarnações passadas, das coisas genéticas, das coisas que você contrai durante o processo gestacional. Eu estou falando das doenças, dessas doenças que são as doenças do cotidiano, as doenças que nós estamos enfrentando aí, as próprias doenças psíquicas, a depressão, a síndrome do pânico. Todas essas questões são de alta relevância e geradas pela nossa incúria e o desamor profundo que temos por nós próprios.
ou desamor, ou então pseudo-amor, porque o amor pode se manifestar como amor verdadeiro, pode se manifestar como pseudo-amor, um amor falso, ou pode se demonstrar por um desamor, falta completa de amor, desprezo por si mesmo. Isso ocorre quando nós... E aí eu vou voltar a falar aqui do problema do consumo da carne. O consumo da carne, claramente, por isso que eu posso falar, porque eu ainda consumo carne, então eu posso falar. Porque é muito fácil, quem já se libertou desse vício, e isso é um vício, comer carne é vício, um vício que adquirimos. Eu estou dizendo isso porque eu já deixei de comer carne durante 10 anos e não me fez nenhuma falta, mas levado por condições sociais, pelos contatos, etc., acabei voltando a, vamos dizer assim, eu tive uma recaída, né? E caí no vício da carne de novo, porque é vício, não tenho nenhuma dúvida disso, não tenho plena certeza. Eu tenho estudado muito, aliás, eu tenho aqui no próprio ICEP, tenho tido a aventura de trabalhar muito a questão dos vícios, né? E tenho trabalhado bastante isso e tenho me obrigado a esse estudo. Ô, Jorge, você sabe, eu estou ali na turma do Conte, que eu também sou vegetariana. Eu sei. Pois é, mas aí não é o caso de nós acharmos que ser vegetariano é ser mais evoluído, mas não. Aqui, na perspectiva que nós temos aqui, é aconselhável nós reduzirmos isso. Eu estou aproveitando aqui esta deixa, só um instantinho que você termina seu raciocínio, Jorge, porque nós estamos praticamente a uns 20 minutos do encerramento do nosso tempo. Nós temos ainda muitas perguntas aqui. Bom. Então, vamos fechar. Algumas participações, então nós podemos combinar, ou nós avançamos um pouco o tempo, ou fazemos uma, digamos, compactação nas respostas para podermos atender a todos os irmãos que se manifestaram aqui. Vocês estão pensando que é fácil ficar aqui no meu papel e dizer isto agora para vocês? Não é fácil, não. Mas eu estou cumprindo meu dever, entendeu? Com certeza. Bom, só para fechar, então, a questão do que você estava falando, a questão do evolutiva, né? Da conquista do sentimento, primeiro precisamos desenvolver esse sentimento por nós próprios, para que não adoeçamos, porque adoecer é o mesmo que falhar no sentido evolutivo. Quer dizer, aquilo que o Sérgio Felipe usa uma expressão que eu gosto muito, que é o estado de santé. Quer dizer, o estado de santé, né, que é a palavra em francês, que quer dizer saúde, mas quer dizer também santo. Quer dizer, se você só vai ter saúde plena, completa, quando você conseguir adquirir as virtudes necessárias ao respeito da parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis morais. Obrigada, Jorge. Nós vamos aqui... Nádia, Sim. Eu gostaria que você me permitisse pedir ao César ou ao Altamiro para ler o comentário que eu fiz em Esperanto e traduzir, se quiserem, senão eu traduzo. É uma coisa pequenininha. Por que você não falou em português, Saulinho? Para a gente... Então, você traduza, por favor. Traduz, querido. Para a gente fazer mais um contato com o Esperanto. E, é claro, tem o aspecto que eu chamo bem-humorado da coisa. Comento. Ek de nun mi klopodas estimus amigo. Dankon Pio. Comentário. A partir de agora, serei amigo dos ratos. Obrigado, Pio. Ainda bem que eu não entendo Esperanto nesse particular. Bom, então aqui eu vou ler uma participação do Saulo. Nós já lemos aqui a do César. César, eu vi a sua depois, quando você fez uma ressalva para a ênfase, dizendo que era o homem como espírito, mas eu acho que as respostas deixaram isso claro. Está bem, César? Você está satisfeito? César? Bom,
Sim, estou satisfeito. Muito obrigado. Tá bom, então vamos em frente. O Saulo falou sobre uma questão, ele está pedindo até um palpite, hein? Cláudio e Pio, quem desejar responder. Quando os homens deixaremos de menosprezar o que não vemos, o que não compreendemos, o que não cabe entre nossas inteligências e o chão? Arriscariam um palpite? Qualquer um dos dois. Quando nós conquistarmos o humus, que é a capacidade de saber o que sei e também visualizar aquilo que não sei. Porque a humildade nada mais é do que a plena consciência do que é possível, do que sei, do que posso, daquilo que realmente posso realizar e daquilo que está fora do meu alcance. Quando a gente conquistar a humildade, a gente vai conseguir. Isso é a minha cooperação para essa pergunta. Não nos faltaram hoje chamamentos à nossa humildade, né? Posso Então, falar, Nádia? Sim, claro. Com relação a essa questão? Esse menosprezo pelo que nós não vemos também está relacionado com o nosso orgulho. Porém, quando nós começarmos a desenvolver o pensamento abstrato, e esse pensamento abstrato é sairmos do cotidiano, do dia a dia, e reservarmos parte do nosso tempo para o entendimento de questões que transcendem a nossa vida banal, a nossa vida cotidiana, aí nós começamos... Está falando da intuição? Oi, não é intuição, é desenvolvimento mesmo do raciocínio abstrato. Porque a intuição é algo que ela acontece ou decorrente de espíritos que vêm e nos sopram informação, ou então o que podemos chamar de saltos quânticos mentais, certo? Em que nós simplesmente passamos de um nível de entendimento para outro, e algumas vezes nós chamamos isso de intuição. O que nós falamos é um processo consciente mesmo nosso, que é o desenvolvimento do raciocínio abstrato. E esse raciocínio abstrato, como o nome diz, é baseado em processos de raciocínio. Então, eu parto do que sei para compreender um pouco o que não sei. Eu parto da noção do quanto eu não sei, e isso é fundamental, certo? Nós sabermos o quanto nós não sabemos significa apenas termos noção disso, para poder que possamos reconhecer que existe muito mais do que nós não sabemos. A questão dos animais é alguma coisa diretamente relacionada a isso, porque eu simplesmente parto do convencional que os animais são seres inferiores, estão aqui para nos satisfazer e acabou. Se eu começar a raciocinar e verificar a importância dos animais também para Deus, aí eu começo a enxergá-los como iguais perante Deus. Quando eu enxergo iguais perante Deus, é claro que eu preciso compreender um pouco da divindade. E aí esse processo todo é a elaboração de um raciocínio abstrato. Nós temos no nosso canal do YouTube um estudo completo sobre o desenvolvimento do raciocínio abstrato. Quem quiser, depois eu posso passar essa informação. Então, compreender o que nós não sabemos, ele faz parte do desenvolvimento da inteligência e ele faz parte do desenvolvimento do raciocínio abstrato. Para nós sairmos da ignorância espiritual para o conhecimento espiritual, que nós falamos no início, que é o processo evolutivo, é fundamental o desenvolvimento do raciocínio abstrato. Ok, obrigada, Cláudio. A Carmen pergunta, eu acho que é uma observação. Bem, a fitoenergética fala desta energia das plantas
e muda a abordagem do relacionamento com o reino vegetal e ensina a acessar este campo energético. Essa é uma questão interessante. Posso falar, Nádia? Você já acabou? É claro, claro. Essa é uma questão muito interessante, certo? Que ela trouxe e está relacionado com o consumo de carne, está relacionado com o consumo de vegetais. Quando nós analisamos a estrutura de um vegetal, vou usar a cenoura, que o Jorge Pio usou a cenoura na sua colocação, inclusive o consumo de cenouras. Quando nós Poeticamente, hein? Oi? Poeticamente. Quando nós pensamos em uma cenoura e um pedaço de carne, seja ele qual for, quando eu falo carne, eu estou incluindo também os peixes, tá? As pessoas tendem a não considerar peixe como carne, mas peixe é carne, camarão é carne, lula é carne, tudo isso são carne. O que acontece? Quando nós comparamos essas duas estruturas, nós vemos que uma é muito mais complexa que a outra, certo? O da cenoura, quando comparado com um pedaço de carne, seja ele qual for. A carne é muito mais complexa, e aí faz todo sentido, porque é um ser mais complexo. Quando o ser é mais complexo, psiquicamente falando, né, ele tende a ter estruturas orgânicas mais complexas. Agora, aquela estrutura orgânica, ela é daquela forma pelo ser que o controla, que o coordena. Então, eu posso, só analisando uma peça de alimento e a outra, ver que a carne ela precisa ter muito mais informação para se manter agregada, por causa dos processos envolvidos, do que a cenoura. Essa informação, e aí eu deixo de enxergar o alimento como matéria e começo a enxergá-la como informação, eu vou assimilar no meu organismo a informação da cenoura ou a informação da carne. Essa informação vai acabar se misturando com a minha informação. Porque não tem como separar uma coisa da outra. E aí começa a complicar, né? Quando nós optamos por alimentos mais complexos. Porque o alimento mais complexo, em termos de estrutura, ele passa a interferir muito mais no meu campo energético do que o organismo mais simples. E aí começa a criar pontos de conflito energético, se é que eu posso me referir desta forma. E esses pontos de conflito geram pontos de desarmonia por causa da dificuldade de assimilação. Eu não assimilo apenas a componente material do alimento, eu assimilo também a componente informacional. Um dos nossos mentores, num estudo, né, mentor espiritual, num dos estudos, ele nos falou que a carne, por exemplo, ela mantém a informação do animal. E ele explicou que isso não significa que o animal ainda está, né, o espírito do animal ainda está ligado àquele pedaço de carne. Ele falou que não é isso, porque é a forma como comumente nós interpretamos, que o objeto ele só fica impregnado enquanto o espírito está interessado naquele objeto, seja lá o que for. Mas ele está falando para nós que a estrutura material, ela, para se manter como uma estrutura, ela mantém a informação. O animal já foi, o espírito já foi embora, já está cuidando da sua vida, seja ela qual for. Mas ele informou que, mesmo que essa carne seja congelada durante 10 anos, aquela estrutura ela mantém a parte da informação. E ele foi até mais longe, porque alguns fósseis foram encontrados completamente conservados nas geleiras, né?
E aí aquele corpo se manteve. Até eu lembro de um mamute, um filhote de mamute, que foi, né, quase que, na verdade, ele estava inteiro, que foi conservado no gelo. E aí ele falou que, inclusive, esses fósseis eles mantêm a informação. Então, enquanto a estrutura se mantém, ali está a informação. Não me importa o tempo decorrido, desde a desencarnação até quando for que seja considerado. Então, até no caso desses fósseis, ali é preservado a informação. Ele falou, é claro, não quando os fósseis de ossos, porque no final ali não tem mais osso, né? Os fósseis ósseos, ele não é osso, mas foi substituído o osso por mineral. Então, o que tem ali é uma estrutura mineral e ali já não haveria mais essa informação. Então, ele chegou a esse nível de detalhe. E aí nós temos, então, o seguinte, uma carne, mesmo que ela fique congelada durante muito tempo, ela mantém a sua componente informacional. E nós podemos, né, falar ali nessa colocação da Carmen, ela mantém seu campo energético, que não está relacionado com a permanência ou ligação do espírito, mas a estruturação toda da matéria, né, do corpo, seja ele qual for. E isso nós podemos nos remeter à estrutura da Terra, a nossa Terra como um todo e ao nosso universo conhecido. Porque essa Terra só se mantém dessa forma, e o nosso universo conhecido só se mantém dessa forma, porque mantém essa componente informacional dos espíritos que gerenciaram essa formação. Quando essa componente informacional ela se desfaz, aí nós temos, então, uma desagregação do corpo, seja ele o nosso planeta, porque o nosso planeta terá um fim, o nosso Sol terá um fim, que é o tempo de duração desse campo informacional, que muitas vezes se interpreta como um campo energético. É isso. Obrigada, Cláudio. Podemos passar para outra? Passemos. Okay? Então, vamos lá. O Hegel, ele pergunta a relação entre desenvolvimento sustentável e os espíritos elementais que atuam na natureza? Responder? Isso. Evidentemente que sim. Recentemente, eu li uma mensagem na qual que espíritos responsáveis pelo cuidado das florestas se queixavam muito das queimadas e que muitas das queimadas que têm sido promovidas, elas são processos obsessivos que são gerados por entidades espirituais negativas que têm interesse em atrasar o processo de regeneração do planeta, quer dizer, o processo evolutivo das criaturas, e produzindo essas queimadas, elas estimulando indivíduos a fazerem isso, né, através de um processo mediúnico, e dizendo que eles estavam tendo grande dificuldade para a manutenção da proteção desses vastos, vamos dizer assim, locais da natureza, onde se realizam tarefas da maior importância do ponto de vista espiritual, uma vez que o campo é um local de altíssima energia utilizado pelas entidades benfazejas para a restauração da saúde e para a recuperação de irmãos desencarnados recentes que precisam de fluidos retirados ou da beira do mar, né? Do plâncton ou das grandes florestas, para
poderem ser conduzidos às colônias espirituais. Muito bem. Quer fazer algum comentário, Cláudio? Não. Não? Então, seguimos. Obrigada, Hegel. O César já tinha dito a questão do homem enquanto espírito. O Hegel dá aqui uma informação. Revista Espírita, 1860. Ele diz: o gênio das flores trata de espíritos que agem na natureza. Alguém quer comentar? Passamos em frente. Vai comentar, Cláudio? Não. Não. Se não, tá bom. Então, Pio também não? Então vamos em frente. Eu posso fazer só o seguinte. Sim, querido, fale. Olha só, o grande processo, o reino, vamos dizer assim, pré-humano, é inumerável, é muito grande. E não há nenhuma dúvida de que esse reino é habitado por um grande número de nós, quer dizer, pensamos todos fazendo parte da humanidade, e de irmãos que estão se preparando para a reencarnação. Allan Kardec fala disso. Vejam a pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Prestem bem atenção, leiam com atenção a pergunta 540, avaliem bem que vão encontrar essa resposta lá. Bom, então seguimos, né, Pio? Agora, o Saulo faz aqui um comentário. Jorge Andréia afirmava sempre e exatamente o que disse o Pio, coroando suas celebrações, sempre falando do amor de Deus. E aqui ele completa: ilustração, 2 pontos. Mitocôndria, 2 pontos. Organela citoplasmática membranosa, cuja principal função é a geração de energia através da síntese do trifosfato de adenosina. ATP. ATP, exatamente. Então, seguimos, né? Carmen, o ser humano é um ser coletivo, células. Gaia é um ser coletivo. O que está embaixo é como o que está em cima. Hermes Trismegisto. Hermes, isso. Querem comentar? Isso é interessante que ela colocou, porque nós vemos o nosso comportamento, né? Então, nós não respeitamos o nosso corpo e nós não respeitamos o nosso planeta. E só para ilustrar isso, eu tive um problema aqui, que de vez em quando, aqui no apartamento, que de vez em quando aparecia uma ponta de cigarro na varanda. E aí eu fui até o síndico conversar com ele, porque é perigoso uma ponta de cigarro, porque pode, né, Claro. colocar fogo em qualquer objeto. Aí eu estava falando assim, mas que absurdo a pessoa jogar a ponta de cigarro pela janela. E eu moro no 23º, então é de um andar acima do 23º, para ter ideia da altura. Aí ele olhou para mim e falou assim: Cláudio, uma pessoa que coloca tudo aquilo para dentro de si mesma, né, do cigarro, você acha que ela vai se preocupar com uma ponta de cigarro que está jogando fora? Eu olhei para a cara dele, falei assim: você tem razão. Então é isso, né? O que ela Auto-amor. O que ela falou ali é certo. Nós não nos importamos com o nosso organismo. E aí vamos nos importar com o planeta como um todo, aí é complicado, né? E aí nós temos o que o Jorge falou, de que, na sua avaliação, muitas doenças, ou a maioria das doenças, são decorrentes dos nossos maus hábitos. Isso. O Hegel, Cláudio, diz que ele tem interesse no endereço do seu estudo sobre o pensamento abstrato. Então, eu já passei aqui embaixo. Você já colocou? Já coloquei no comentário embaixo. Isso, já colocou, então, Hegel. Porque esse aqui é o endereço do meu site. Lá no meu site tem o link para o meu canal do YouTube. E aí tem uma grande quantidade de estudos lá que nós fazemos todas as quartas-feiras.
Isso. E aí, em algum lugar, você vai encontrar esse estudo do pensamento, do raciocínio abstrato lá. Tá bom. Você acabou de mandar o Hegel para um cipoal, né? Isso. Que ele aproveita olhando, ele deve encontrar outras coisas interessantes para ele. Pois é, pois é. Então é isso, o Hegel, aproveite, depois você nos conta. O Saulo diz, passe a informação, conte, por gentileza, sobre desenvolvimento, já está lá, Saulo. Carmen, gostaria de ter o endereço, já está lá, Carmen. E a Carmen diz ainda, fiquei agora arrepiada sobre a manutenção da informação no fóssil, por extensão, sua unidade holográfica e tudo mais. Fiquei pensando nas pessoas que mandam congelar seus corpos para serem oportunamente revividos caso suas doenças possam ser curadas. Só comentando essa questão, vamos lá. A informação que nós demos é que a informação para a estruturação do corpo, não é que o espírito esteja ligado ao corpo. Congelar o próprio corpo para vir depois, aí já é uma enfermidade do espírito, tá? E grave. E grave. É claro que o corpo conservado não manterá ligação com o espírito. O espírito vai estar perturbado em algum outro local. Esse é que é o grande problema, né? Ele pode estar até perturbado ao lado daquele corpo, mas não significa isso que exista a possibilidade dele voltar à vida. Tá? É apenas uma questão informacional na matéria, que independe do espírito estar ligado ou não. Isso. Olha, o Hegel informa aqui que ele já tinha entrado na sua página, viu? O povo aqui no ICEB é bem rápido. Tá certo. Quer estudar bastante, faz isso mesmo, vai em frente. E nós estamos indo em frente, porque aqui no ICEB nós fizemos uma proposta e o ICEB quer agradecer o espírito de colaboração, a flexibilidade, a adaptabilidade, e vou acrescentar, por minha responsabilidade, o amor ao ICEB e a uma proposta do ICEB que encontrou essa acolhida nos nossos 2 primeiros expositores com essa nova proposta, que é essa abordagem metodológica. De nossa parte, nós queremos dizer que começamos muitíssimo bem, agradecendo ao Cláudio Conte, agradecendo ao Jorge Pio, não só essa disponibilidade, essa flexibilidade de avançar sobre uma coisa nova, porque nós estamos em tempos novos. O nosso César Reis diz sempre o tempo novo, e no tempo novo nós buscamos fazer algumas coisas novas, porque a pandemia também nos colocou assim contra a parede para buscarmos algumas outras opções. Então, quero agradecer muito essa estreia, que foi, de nossa parte, um sucesso, graças não só à cultura de ambos, à disponibilidade de ambos os nossos irmãos e na altura das suas especializações. Eu tenho 2 mãos, uma para cada um dos expositores, um para Jorge Pio, a outra para Cláudio. Muito obrigada. César, nós estamos encerrando. César, cadê você? Via vista, César. Miesta Citier. Tá bom. Bonegue, só sei isso, hein, gente? Então, César, nós fizemos aqui a estreia da nossa abordagem metodológica para 2021, segundo semestre. Se você quiser fazer alguma observação, eu acho que deve querer, e depois nós fazemos a nossa prece com você. Eu acho que você já resumiu o nosso sentimento, né? Foi muito bom. Graças a Deus, nós temos gente como Jorge Pio e Cláudio Conte, né? Que além de uma competência de
de conhecimento extraordinária, né, têm esse coração generosíssimo, que são capazes de se dobrar para atender às nossas solicitações. Isso acho que enriqueceu muito o nosso trabalho, né, o ICEB, e eu quero me congratular com os irmãos e agradecer profundamente a ele e a todos os companheiros. Nós vimos a reação dos companheiros, estou olhando aqui com alguma dificuldade, mas estou percebendo aqui Eu leio né? para você. Você quer que eu leia? Não precisa, né? Eu acho que ficou muito claro aí, pelas observações no meio do intervalo. César, deixa eu fazer Diga. uma coisinha rápida. Eu acho que vocês foram intuídos pela espiritualidade maior e vocês deram, não sei se o Cláudio pensa igual a mim, mas eu acho que isso foi uma fórmula fantástica de dar oportunidade para nós também, que gostamos do ICEB e gostamos de estudar, da gente estudar mais e fazer um trabalho mais caprichado, cada vez mais, na nossa atuação aqui. Obrigado a Jesus primeiro, obrigado a vocês. Agora, vocês deram um banho, a verdade é essa. Foi muito bom, né? Os dois são muito bons, graças a Deus. Cláudio, você quer fazer algum comentário? Não. Só agradecer a vocês e agradecer ao Jorge Pio por essa dobradinha, né? Em que foi muito satisfatório, muito gratificante participar aí com ele nessa nova abordagem. Graças a Deus. Agora, deixa eu dizer a vocês, a propósito de um comentário que o Jorge Pio fez, a minha área é o Departamento de Didática na Faculdade de Educação, e eu tinha pensado nisso. Então, falei com o César, porque o César e eu somos os responsáveis em uma área, nós estamos estruturando o regimento do ICEB, o nosso vice-presidente, o Saulo, está aqui e acompanha tudo, e então eu propus essa nova proposta para nós vermos se nós iríamos atendendo assim às, digamos assim, solicitações do mundo pandêmico. Então, eu chamei e falei isso com o César, falei, César, temos uma proposta aqui, estou trazendo para nós avaliarmos, nós dois que somos responsáveis pela área de atividades fim do ICEB. Aí o César, a propósito do que o Jorge Pio acabou de dizer, o César disse assim, Nádia, olha, você sabe que lá em tempos atrás o Diolindo fazia isso. Então, eu fiquei bastante alegre, porque essa é uma coincidência, não? Pois é, né, Saulo? Pois é, mas essa foi assim um alívio, uma alegria para mim, porque essa é uma opção metodológica que nós temos trabalhado na universidade com os professores que são os nossos alunos. Mas aqui no ICEB era uma coisa para nós nova, mas aí o César, que é exatamente esse repositório da história do ICEB, veio dizer para nós que o nosso Deolindo já tinha feito isso antes, sobre um outro ligeiro aspecto, ligeiramente diferenciado, mas essa foi também uma opção do Deolindo. Me deixou mais confiante, porque ele, eu espero que ele ouça, ele é solicitado por mim a toda hora para me ajudar, para eu não ficar fazendo muita bobagem. Mas então ele deve ter ouvido o generoso que é e também responsável por esse projeto do plano espiritual que eu chamo... Pode ficar tranquila que ele não vai te abandonar. Não, pois eu espero que não, que eu chamo de Atenas do Conhecimento Espírita. Então, o nosso agradecimento profundo a Deolindo, a Jorge Andréia, Dr. Lauro Salles, a Carlos Embaçaí, ao José Jorge, a todos os mentores e todos aqueles que em outros tempos fizeram o que vocês têm feito ao longo de tantos anos. A nossa gratidão por tudo e a todos esses corações. Vamos lá, César? Vamos para a prece? Vamos lá, prece. Vamos lá. Nós queremos agradecer muito a Jesus
que nos permite viver um momento como este. Agradecer aos mentores que já foram citados aqui pela nossa Nádia, dirigente do ICEB no plano espiritual, e que tem a ver com essa tarefa, né, de trabalhar a cultura espírita, mostrando a sua dinâmica, a sua importância, a sua atualidade. Então, para nós é uma bênção podermos participar de um trabalho como este. Os nossos queridos companheiros, Cláudio Conte, Jorge Pinho, que, na verdade, deram a partida para um tempo novo da maneira de fazer doutrina espírita no ICEB. Por isso, nosso coração está profundamente agradecido por esse dia que nós estamos vivendo, pedindo ao Senhor que estamos reunidos, embora virtualmente, mas realmente estamos reunidos pelo sentimento, pela emoção, pelo amor, e desejamos que essa vibração tão positiva que está conosco nesse momento possa se espraiar, que é uma característica da criatura humana, né? Como um alimento que favoreça o bem-estar, favoreça a ternura, favoreça a compreensão, a solidariedade, o amor, um alimento bom para as mentes que possam sintonizar com essa frequência vibratória, para que isso nos ajude de alguma sorte a contribuir para um mundo melhor. Neste momento de pandemia, neste momento de tanta angústia, de sofrimento, de desentendimento, que a nossa reunião e a vibração dela produzida, isso possa se espalhar à nossa volta, se irradiar pelo mundo inteiro, pelo Brasil, por todas as pátrias, para que esse seja um momento de paz, de ternura, de saúde, de equilíbrio, de amor. Em última análise, é para isso que se estuda a doutrina espírita. Em última análise, é para isso que veio o Consolador, para que nós entendamos a raiz dos nossos males e possamos trabalhar para que elas se enfraqueçam e nós possamos crescer efetivamente na direção do bem. Obrigado, Senhor, por esse momento. Fica conosco. Que a tua paz, a tua luz, o teu amor sejam a favor de todas as criaturas hoje e sempre e sejam percebidas e aceitas por todos hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.